Bom, gente, o programa Plantando Ideias está aqui com o Dr. André Alfredo, ele é o nosso gastroenterologista e nós vamos falar de um assunto importante que é sobre alimentação saudável. Alimentação saudável para o seu estômago, para o seu intestino e para o seu fígado. É muito importante uma matéria de prestação de serviço que vai te informar direitinho. Vamos lá, tem sim. A relação da alimentação com o organismo como um todo, com a saúde do indivíduo, especialmente com doenças de estômago, intestino e fígado, isso tem muita importância. Então, aquele ditado, a gente é o que come? É, também por aí. Então, não é só o que come, mas é principalmente o que come, sim. Por isso a importância de saber o que nós estamos comendo com a qualidade e a quantidade adequadas, né? Então, eu gosto muito de explicar aos pacientes o seguinte, nós não somos iguais, então os seres humanos são diferentes, então seus intestinos, seus estômagos também têm limitações diferentes. Então é muito comum, e isso é comum no consultório, entender que aquela alimentação que faz mal para um grupo de pacientes, pode ser uma alimentação que não faz mal para o outro. Claro que tem coisas que fazem mal de qualquer jeito, como excesso de fritura, gordura, bebida alcoólica, cigarro, etc. Mas alguns alimentos que são mais bem tolerados por um grupo, às vezes outro grupo tem grande dificuldade de tolerância e com isso pode induzir sintomas de doenças presentes no estômago ou no intestino. Sempre deixo muito claro para o paciente que, regra geral, é uma orientação inicial. Aquilo que eu presto para que não seja consumido com exagero, não é uma regra fixa e que serve para a vida inteira. Talvez naquele momento, talvez uma redução gradual, parcial, vai te fazer bem nesse momento com essa doença período, né? Ou a outra que está vigente. Durante o tratamento. Exato. Eu não gosto de trocar uma doença, estou sentindo dor de estômago, queimação. Falei, então, para você parar de ter queimação, para nunca mais na vida você vai comer isso ou aquilo. Eu acho que é trocar uma doença por outra, ainda mais falar a vida inteira. Mas tem coisas sim que tem relação. Por exemplo, as doenças do estômago, do esôfago e do duodeno, a parte alta do tubo gastrointestinal, elas têm muita relação com a acidez. Então, tudo aquilo que aumenta a acidez pode aumentar também os sintomas. Então, bebida alcoólica, cigarro em excesso, claro. Também as questões de comidas mais gordurosas, frituras, coisas mais oleosas, salgadinho de festa, batata frita, tudo isso deve ser limitado, não deve ser exagerado. Exceções não adoecem ninguém, mas aquilo que é exagerado, que é direto, isso sim pode causar repercussões ruins. Então, aumentar a quantidade de líquido para fazer o intestino preso funcionar. Intestino, uma das doenças mais comuns do intestino é a constipação intestinal, é o intestino preso, que muitas vezes nós conseguimos resolver isso no consultório sem dar remédio, sem que dar remédio para esse paciente. E atinge mais mulheres também. Mais mulheres, 90%. Na verdade, esse remédio para a constipação intestinal, o primeiro comprimido a se passar para o paciente é mudança de estilo de vida, entender o que ele pode ajudar esse intestino a funcionar melhor. E aí entra aumentar a quantidade de líquidos, entra também aumentar a quantidade de folhas, verduras no seu dia a dia, não eventualmente 2 vezes na semana, mas todo dia no prato, na alimentação principal do dia, tem que ter muita verdura, muita folha verde, isso é essencial para a saúde como um todo, mas para o intestino tem efeito de remédio, troca-se isso por comprimido, então é muito importante fazer isso aí caprichadamente todo santo dia. Uma coisa muito importante para intestino preso, por exemplo, além da alimentação, é a própria atividade física. Tem efeito também como se fosse um laxante, como se fosse um remédio. Então, a atividade física aeróbica, regular, o paciente que é constante, aquele que não importa com frio, com chuva e está sempre presente, isso regula muito dos intestinos que a gente tem travado batalhas no consultório e com grandes vitórias, sem usar remédio. Outra coisa muito importante também, já extrapolando um pouquinho a alimentação, mas falando do hábito de vida, é respeitar o desejo, a vontade de ir no banheiro. Por isso que as mulheres são campeões nesse quesito, ou seja, deu a vontade, eu brinco no consultório, se vira nos 30, mas tem que procurar um banheiro. Ficar segurando ajuda o intestino a ficar cada vez mais preguiçoso. Então, no intestino também a alimentação tem essa influência, seja para ajudar, ou se a alimentação é errada, com nada disso que nós falamos, ela vai estar prejudicando, empurrando esse intestino de preguiçoso a ser um intestino realmente preso, com repercussões muito ruins de quem tem o intestino preso. O fígado também, que você chegou a citar, chegou a comentar, também é um órgão que sente a ação da nossa alimentação. Claro que as toxinas, a bebida alcoólica, isso tem uma relação direta com a inflamação. Mas até mesmo a alimentação com excesso de gordura, excesso de massa, excesso de fritura, pode causar o acúmulo de gotinhas de gordura em todo o corpo, causa obesidade, sobrepeso e até o coitado do fígado pode sofrer. Hoje em dia, nós já comentamos aqui em alguns programas anteriores sobre a esteatose hepática, ou seja,
A gordura que se acumula no fígado e que pode ter um malefício grande para esse fígado a longo prazo. Então, a alimentação ruim não só leva esse paciente a ter um sobrepeso, até mesmo obesidade, mas inclusive pode impregnar a gordurinha nesse próprio fígado. É uma das causas do acúmulo de gordura no fígado. Então, a gente pode ver que realmente o que a gente põe para dentro influencia, como esses exemplos que foram citados aqui, em muitos órgãos, em estômago, em intestino, em fígado. E claro que não para por aí, né? Outros órgãos também sentem a ação da alimentação. E não existe regra geral. Regra engessada, então eu gosto muito de deixar isso claro. Então é preciso conhecer os limites do meu estômago, o que eu consigo ou não comer, que vai me gerar sintomas e fazer acordar uma doença como um refluxo, uma gastrite ou voltar uma úlcera, por exemplo. O que eu tenho que fazer como esforço no dia a dia para que o meu intestino funcione bem sem precisar de remédio. E esse conhecimento, o paciente, junto com as dicas do seu médico, ele consegue adquirir. E quando ele adquire esse conhecimento de como conviver bem com o meu estômago, com o meu fígado, com o intestino, ele vai longe, vai bem, vai saudável, que é o mais importante, né? Doutora Andrei, para quem está em casa, está assistindo, está acompanhando essa matéria, é alimentação saudável para o estômago, para o intestino, para o fígado. Mas para a gente encerrar, a alimentação saudável também está ligada a perda de peso, no caso, né? A perda do peso e a não saudável, a ganho de peso? E a alimentação é sim uma grande arma, as dietas são e sempre serão uma grande arma nessa luta contra a obesidade e sobrepeso. O problema é que muitas pessoas têm dificuldade de seguir as dietas, ou mesmo seguindo de forma parcial, de atingir aquela perda de peso desejada e necessária. Então eu sempre falo que mesmo quando a gente vai colocar o balão intragástrico no paciente, que nós já falamos aqui, que é uma excelente arma terapêutica de tratamento contra a obesidade e sobrepeso, a dieta é fundamental. A dieta faz parte de um programa pré-balão, num programa durante o balão e pós-balão, principalmente para a vida inteira. O balão vem como um grande auxiliar para ajudar na reeducação desse paciente. Ele tira o paciente um patamar de peso errado, traz ele para baixo, mas principalmente reeducando esse paciente, não só com balão, mas com aquela equipe multidisciplinar, especialmente nesse ponto que é a alimentação. No aprender a comer na quantidade e na qualidade saudáveis para que a gente possa viver bem e viver saudável.